Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui depois. E o assunto de hoje, pessoal, é sobre o diabetes, né, e o emagrecimento. Eu recebi essa semana essa pergunta num comentário aqui de algum vídeo meu, pedindo para falar um pouquinho sobre alimentação para quem tem diabetes, né, e deseja emagrecimento. Eu ia fazer um vídeo, colocar, mas acaba que a gente precisa salientar alguns pontos aqui sobre isso, né? Então eu resolvi fazer em forma de live, porque daí eu consigo falar mais aqui e fica salvo ali também para vocês estarem assistindo depois também, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o próprio excesso de peso, ele é um fator ali que pode nos levar a desenvolver diabetes, pressão alta, dislipidemias, né, entre outros problemas, chegando ali uma síndrome metabólica, né? Então, ou seja, chegando a um ponto ali que você tá quase que uma bomba relógio que tem associação de várias doenças juntos, tá? E o aparecimento dessas doenças contribui ainda mais para o ganho de peso. Então, o que acontece aqui? Você acaba entrando num ciclo vicioso de ganha peso, desenvolve essas patologias e essas patologias acabam atrapalhando o seu emagrecimento ali depois, tá? Então, quem tem alguma patologia, diabetes, né, pressão alta, dislipidemias, essas pessoas, se elas têm excesso de peso, é super mega importante que elas trabalhem aí fatores para reduzirem esse peso, para eliminar esses quilinhos aí que estão em excesso, tá? E você, mesmo estando ali acima do peso, mas não tem nenhum problema de saúde, né? Que às vezes a gente até pensa esse ponto, né? Ah, eu tenho um excesso de peso, eu tenho obesidade, mas eu sou saudável porque eu não tenho diabetes, porque eu não tenho pressão alta. Só que a obesidade, pessoal, o excesso de peso, hoje em dia, a obesidade ela é caracterizada como uma doença crônica, tá? Então, ter excesso de peso não é sinônimo de você estar saudável. Mesmo que ali seus exames bioquímicos, mesmo que ali você não apresenta nenhuma alteração, nenhuma patologia, o próprio excesso de peso, ele não é saudável a gente ter esse acúmulo de gordura e exacerbado, ok? Então, por isso que é importante sim a gente trabalhar o emagrecimento. Não é só por questões de estética, tá? É uma coisa você se amar, né? Gostar do jeito que você tá. Outra coisa é quesitos de saúde que a gente tem que trabalhar aqui com toda certeza, tá bom? Então, recapitulando, o excesso de peso pode levar a essas patologias, né? Essas doenças, a esses problemas de saúde. E esses problemas de saúde dificultam sim a perda de peso, tá? Então, o que acontece aqui? Muitas vezes a gente começa a desenvolver, porque essa questão do diabetes não é assim que do dia para a noite você acordou diabético, tá? Isso é desenvolvido com o passar dos anos ali da sua alimentação. Tem fator genético que contribui. Então, já contei algumas vezes aqui para vocês que eu tenho um fator genético muito pesado, porque na minha família, por parte de mãe, todos têm diabetes, tem ali obesidade, tem pressão alta, tem dislipidemia. Então, na minha carga genética, eu tenho muita facilidade até desenvolver esses problemas de saúde. Inclusive, quando eu faço ali um exame, né, que o exame básico ali pra gente começar a identificar, né, esses princípios aí da diabetes, é a glicose em jejum, né, o exame básico. Só que eu sempre peço também hemoglobina glicada, porque o glicose em jejum, se você fica ali por volta de 24, 48 horas com uma alimentação mais restrita em carboidrato, esse exame ele vai dar mais ou menos adequado, tá? Então a hemoglobina glicada, ela vem comparando ali valores de 3 meses atrás, então pra gente realmente ter um valor significativo ali para saber como que tá esse quadro aí da glicose, né, para ver se tá ali pré-diabético, se tá beirando a ter um pré-diabetes ou se já tá mesmo ali com a diabetes instalada, tá? Então a gente tem sempre que estar fazendo essas recapitulações desses exames, porque se nesse padrão do exame ali você tiver, por exemplo, na casinha dos 90, que entre o parâmetro de referência, por isso que nutrição é o máximo, né? Porque a gente não olha ali aqui valor de referência que muitas vezes vem no exame ali não, tá? A gente tem os valores ótimos, tá? Tem a referência que vai te diagnosticar. Ah, passou de 110, né? 110 ali é pré-diabético. Mas para nós nutricionistas, né, pelo menos para mim,
eu avalio uma margem de segurança, eu avalio os valores ótimos. Então, aquela pessoa que está com a glicose em jejum na casinha dos 90, 99, ela não está com diagnóstico de diabetes, pré-diabético, mas ela está um pulo de se tornar um pré-diabético, tá? E por que é importante a gente evitar chegar nesse estágio? Porque aqui, pessoal, quando tá nesse estágio, é a melhor fase que a gente tem para reverter, para evitar que você desenvolva aquela doença, para fazer um tratamento ali através da alimentação. Porque depois que você já desenvolve, né, você já tem que entrar com medicações, tá? A princípio são as medicações orais, né, com comprimidos, mas futuramente ali, muito provável que vai ter que introduzir a insulina também, porque a tendência é só ir piorando o quadro, tá? Então, por isso que a alimentação ela é tão importante, porque ela consegue evitar que você realmente desenvolva aquilo ali, que você desenvolva não só, né, a diabetes, né, mas um colesterol alto. Então, tantos casos, às vezes ali, né, o exame de referência de um colesterol, ele ficar até no 190 ali, tá? Mas eu, particularmente, gosto, né? Eu sempre indico para as pessoas que ele fique abaixo desse 190, porque 190 é o limite já. Se ele tá 200, 300, aí já tá um valor muito exacerbado, muito alto, tá? E em alguns casos, né? Se a gente reenquadra essa alimentação, adequa ela ali, você consegue se livrar de futuramente desenvolver essa doença ali, tá? A gente tem que ficar tomando medicação. E por que eu falo essa questão da medicação? Todo medicamento, pessoal, ele pode levar um efeito colateral junto. Tem atualmente um medicamento no mercado que é a civastatina. Ela pode estar levando ali a fibromialgia com os anos, né, com o uso crônico dela ali ao longo dos anos, pode estar levando ali a fibromialgia, né, que é uma inflamação, né, dos nervos, onde a pessoa sente muita dor, né, nas articulações, né. Então, assim, tem esses efeitos colaterais, tem efeitos também na nossa saúde intestinal, o uso das medicações. Então, por isso que o ideal é a gente tentar sempre evitar. E muitas delas a gente consegue evitar reajustando a alimentação, que é uma coisa básica, que é o que todo mundo deve sempre ter, né? Preservar essa boa nutrição, garantir um bom aporte de nutrientes, né? Para garantir uma boa saúde ali, tá? Então, também, o que acontece nesse quesito dos remédios, né? Uma pessoa que já tem esse diabetes instalado, né, que já tem o uso do medicamentos, e não só nisso, mas eu acho que falta muito essa orientação, e também porque não era tão estudado, quando hoje em dia, né, o nosso intestino ele é super bem estudado hoje, mas antigamente não tinha tantos estudos sobre isso, e falta muito essa orientação. Então, esse aqui, presta atenção que é geral, tá? Quem toma qualquer tipo de medicação, ou às vezes você aí que deu uma inflamação, uma dor de garganta e tomou antibióticos, é importante vocês prestarem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Quando a gente usa medicações, principalmente se for em uso crônico, no caso de um diabético, de uma pessoa que tem dislipidemias, colesterol alto, essas coisas assim, essa medicação ali, pessoal, ela pode atrapalhar um pouco a nossa saúde intestinal, o funcionamento ali do nosso intestino, tá? O nosso intestino, ele é um órgão muito importante, né? Ele é considerado até como se fosse o nosso segundo cérebro ali, tá? Pelos alguns estudiosos. Ele funciona como uma barreira de proteção. Então, ele é uma barreira de proteção contra infecções, né? Nessa questão aí. E é nele também que a gente vai ter a absorção das vitaminas, dos minerais, né? Que vai fazer essa filtração do que vai ser jogado fora, que vai ser ali, né? As fezes, o cocô, e o que vai ser aproveitado pelo nosso corpo, tá? E o nosso intestino, né? Se vocês fizerem assim com a mãozinha e juntarem, vocês vão ter uma noção mais ou menos do que eu tô falando. Ele tem microvilosidades, ou seja, eles têm algumas junções assim, tá? Que vão ter um espacinho entre elas, uma lacuna entre elas, que é onde vai passar ali, né, o que precisa ser aproveitado. E justamente isso aqui forma uma barreira de proteção para que bactérias, para que metais pesados, coisas que não deveriam ser absorvidas, né, que a gente não deveria colocar para dentro do nosso corpo, para que elas sejam eliminadas, tá? Então, o certo é o nosso intestino ficar bem juntinho, bem fechadinho assim, tá?
Com o uso de medicamentos, não só, né, medicações, antibióticos, né, a alimentação desequilibrada com excesso de carboidratos refinados, excesso de açúcares ali, né, de gorduras, né, de alimentos industrializados, porque vão ter aditivos, conservantes, e a falta, tá, de fibras nessa alimentação e de hidratação. Então, ou seja, é um desequilíbrio. Então, não é que se hoje você come ali uma bolacha recheada que está cheia de aditivos, que você vai desenvolver isso, não. É um conjunto de fatores que juntos vão fazer o aparecimento de uma desbiose, né? O que é essa desbiose? É um desequilíbrio no nosso microbioma, né? Nas bactérias que colonizam o nosso intestino. Porque lá no nosso intestino a gente tem as bactérias que são boazinhas, que são as benéficas, né? Do bem ali. E as bactérias patógenas que são do mal, ou seja, que são aquelas que causam infecção, essas coisas assim. Tá? Essas do bem são muito importantes, inclusive até para a produção de algumas vitaminas, como a K, né? É a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são também importantes ali para a nossa saúde, tá? Então, quando a gente tem uma desbiose, que é causada por esses fatores que eu falei para vocês, por esse conjunto de ações ali que a gente faz, cigarro, tá? Bebidas alcoólicas também favorece, tá, pessoal? A gente tem um desequilíbrio. Então, em vez de estar tudo equilibrado ali a quantidade, a gente acaba favorecendo o aumento dessas bactérias patógenas ali, com o que vai levar a um desequilíbrio ali da microbiota, tá? E esse desequilíbrio, ele favorece o aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, esse intestino, ele abre. Aí tá vendo que as lacunas, é como se fosse que as lacunas vão se abrir. Se aqui era para ser uma barreira protetora, para selecionar o que deveria entrar, se ela fica danificada, ela fica, né, aberta, vocês concordam que aqui vai conseguir entrar qualquer tipo de coisa? Inclusive aqui entra LPS, né, que são pedaços de bactérias patógenas, né? E isso quando entra aqui para dentro, ele causa uma inflamação ali, tá? E em alguns casos, por que essa questão do glúten e da lactose também? Porque o glúten e a lactose são moléculas maiores aqui, e quem tem intolerância a isso não consegue degradar elas muito bem, acaba também gerando uma inflamação, tá? Então por isso que tem pessoas que têm uma intolerância à lactose, tá tudo relacionado a essa parte aqui do intestino também. Aí vem o que? Dores abdominais fortes, né? Gases, né? Que são sinais disso, por quê? Porque tá tendo essa inflamação intestinal. Inclusive, sinais dessa desbiose também, pessoal, é isso, gases, fétidos. Então, se você que tá soltando aqueles pum fedorentíssimos e achando que é normal, não é normal, tá? Isso pode estar sinalizando alguma coisa aqui no intestino que a gente precisa fortalecer, tá? Então, esses gases fétidos, dores abdominais, distensão abdominal, às vezes come e fica super inchado, dolorido, tá? Dificuldade de ir ao banheiro, o formato do cocô ali também, ele vai ter relação com isso. Então, o ideal é que o cocô ele seja bem bonitinho, lembrando ali uma salsicha, uma linguiça, inteiriço, né? Quando sai aquele cocô muito despedaçado, lembrando uma diarreia, isso é sinal de que não tá tendo uma boa absorção. Esse trânsito intestinal está muito rápido, então ele tá passando muito rápido ali pro intestino. E é o mesmo caso da constipação. Se você tá tendo muita dificuldade de colocar aquele cocô para fora, tem que fazer força, tem sangramentos, né? Demora muito a ir ao banheiro, né? Tem casos de pessoas que têm uma constipação tão severa que fica mais de uma semana sem ir ao banheiro. Então, isso também tem que ser tratado, tá? E para o tratamento disso, né? A base é a alimentação. É uma alimentação equilibrada ali, tá? Em alguns casos, essas pessoas que têm essa desbiose, elas vão ter que fazer ali uma limpeza dessa alimentação, ou seja, comer o mais natural, né, possível os alimentos ali, evitar realmente industrializados, às vezes evitar até farinha branca, glúten e lactose, né, porque são mais difíceis de digestibilidade ali, para refortalecer esse intestino, tá? E utilizar alguns chás também são muito interessantes. Então, por exemplo, espinhadeira santa, hortelã, gengibre. Para quem solta pum fedido, chazinho de hortelã antes das refeições ali, é bem legal para fortalecer essa saúde intestinal. Frutas que favorecem essa digestão. Então, ali, mamão, que tem enzimas digestivas, né? Mamão, abacaxi, tá? São frutas interessantes também para colocar, né? Então, você já viu aquela história? Espreme o limão na comida, laranja com feijoada,
Não é que você não vai absorver gordura, porque a gente acha, né, que às vezes colocando esses tipos de frutas, isso está sendo indicado para você não absorver a gordura, né? Mas não tem nada a ver com gordura e emagrecimento, não. Mas é sim para favorecer a digestão, além de ser uma boa fonte de fibras, né? E ser nutritivo, tá, pessoal? E às vezes a gente fica tão querendo milagre, né, no emagrecimento, que a gente quer um alimento que vai resolver tudo, e não é assim que funciona. Ele vai ter um auxílio ali, por exemplo, se a sua saúde intestinal funciona bem, se você absorve bem os nutrientes, isso vai contribuir para o emagrecimento, mas não é que aquilo ali isoladamente, sozinho, vai te emagrecer, tá? Então, quem toma esses medicamentos, igual pessoas que têm diabetes, têm esses problemas, é legal fazer esse fortalecimento da saúde intestinal, tá? Então, ali, de vez em quando fazer uma reposição dessa microbiota, ou seja, tomar probióticos, que são as bactérias ali do bem, é interessante, tá? Para fazer esse equilíbrio. Só que não adianta você simplesmente tomar, né, essas bactérias, consumir essas bactérias aí, se você não dá alimento para elas, né? Porque elas vivem ali do nosso intestino, mas elas são alimentadas pelas fibras, tá? Por isso que vem a importância de um prato ali de salada, meio pratão ali de salada na hora do almoço, tá? Por isso que vem as indicações de você utilizar ali farinha de banana verde, psyllium, que é uma fibra assim, excelentíssima para a saúde intestinal, auxilia sim no processo de emagrecimento, porque ajuda na saúde intestinal, porque ajuda a reduzir a absorção ali, reduzir o índice glicêmico dos alimentos, tá? Então essas fibras aqui, semente de chia, semente de linhaça, tá? Sementes de abóbora também tem um teor ali de fibras. Esses alimentos às vezes integrais, né? Então o arroz integral. Por que o arroz integral? Porque ele vai ter um pouquinho mais ali de fibras, tá? Então são as fibras que ajudam muito, são uma base da nossa alimentação para essa saúde intestinal. E com isso elas contribuem para o emagrecimento e também vão contribuir para te deixar mais saciado também. Se você tá mais cheio, mais saciado, a tendência de você ficar beliscando, ficar comendo sem estar com fome, vai ser reduzida porque você vai estar mais saciado, tá? Então, tem muitas vezes que ficar fazer essa reposição desse microbioma aí, né? E também, esqueci minha garrafinha d'água, e também de fortalecer ele com essas fibras, com o uso de chás também ali, que vai ser muito legal, muito importante para esse processo, tá? E na alimentação do diabético como um todo, Nutri, como que o diabético tem que fazer? Tem que comer assim, assado, como que é? Bom, eu vou dar aqui umas dicas gerais para vocês, tá? Básicas sobre isso, mas o ideal, quem tem uma patologia, é ter um acompanhamento ali, tanto médico, para dosar a medicação, porque o nutricionista ele não pode interferir na medicação, quem prescreve essa medicação é o médico, então a insulina, né? Os comprimidos ali também, quem vai estar fazendo essa indicação é o médico, tá? Da mesma forma que quem tem que prescrever a dieta, né, a alimentação, é o nutricionista. O nutricionista é o único profissional capacitado que pode fazer essa prescrição. Eu sei que existem médicos que tiram dietas de gaveta e entregam, existem educadores físicos que chegam e entregam, tá? Mas isso não é o correto, tá, pessoal? Isso não é o permitido. A mesma coisa, eu aqui, como nutricionista, chegar para um paciente meu e entregar uma ficha de treino. Eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso, porque eu não estudei para isso, tá? Por mais que eu conheça de treinos. Igual a mesma questão de medicamento, por mais que eu conheça dos medicamentos, por mais que eu conheça de exames, igual, por exemplo, chega às vezes o paciente lá pra mim com o colesterol 200. Pela alimentação, dá sim pra ele ajustar só com a alimentação e chegar na casinha dos 150, alimentação e atividade física. Mas se o médico prescreve para ele a medicação, é antiético, eu não posso mandar ele parar de tomar essa medicação, por mais que eu sei que ele não precisaria ali no momento estar tomando, que por mais que a alimentação ele consegue ajustar, tá? Então é isso que acontece, né? A questão até de ética, né? A gente não interferir na conduta de outro profissional, tá? Mas se for um caso, por exemplo, a pessoa chega lá com 300, 400, tem outras patologias associadas, né? Tem outros problemas associados ali de saúde,
e o médico prescreve, né, esse paciente tem que estar utilizando ali, tá? Então tem que ter toda essa individualidade, essa avaliação ali, tá bom? Então, assim, o ideal é você fazer um acompanhamento, acompanhar muito esses exames, porque às vezes pela alimentação ali a gente tem um básico, um geral, mas individualizado, cada pessoa responde de uma maneira, tá? Então, por mais que o mais recomendado, que as pesquisas mais indicam que seja consumido assim, você tem que avaliar muito se isso está contribuindo ali para a redução dos seus exames, né? Que se está contribuindo para a sua saúde ali, porque você pode ser um caso atípico, né? Um caso diferenciado, né? Uma exceção ali, né? Que para você às vezes não contribui. Por isso que é muito importante esse acompanhamento mais junto, mais de perto ali, com o seu nutricionista e com o seu médico, que normalmente, no caso do diabetes, né, o endócrino, né? Porque depende da insulina, a insulina é um hormônio, então o endócrino ali é um médico mais especializado ainda nessa área para poder te orientar sobre isso. Mesma coisa de tireoide, né? Tireoide é hormônio, hormonal. Então, assim, temos o clínico geral que diagnostica, né? Então, principalmente quando a gente vai na primeira vez ao médico, a gente passa pelo clínico geral. E ali, depois, o acompanhamento deveria ser com o endócrino, né? Porque o endócrino é o que mais especializa naquela área. Mesma coisa na nutrição também, né? Temos ali nutricionistas que são mais especializados, materno e infantil. Então, por mais que eu tenho noções de uma alimentação para uma criança, mas para acompanhar aquela criança e dar uma atenção muito maior, é melhor ela ir no nutricionista materno e infantil, porque ele vai conseguir dar uma base muito maior, porque ele é especialista só naquilo, ele estuda, fica se dedicando anos de estudo só naquela área, então ele tem um conhecimento ali mais aprofundado daquela área, tá bom? Então, o que acontece? Como eu falei pra vocês, a gente sempre tem que estar acompanhando esse exame com alimentação. Quem às vezes descobriu agora ou tá com ela descompensada, ou seja, vive indo e subindo, eu sempre recomendo o seguinte: avaliar com mais frequência, né, como que tá, né, todos os dias, e até fazer um diário alimentar, anotar o que consome, o que vem consumindo ali ao longo do dia, pra gente conseguir alinhar, ver se tendo algum erro na alimentação. Às vezes emocional, pessoal, às vezes você foi lá e mediu sua glicose, nossa senhora, deu 400, né? O que foi isso? E quando a gente vai investigar, né, em vez de ir lá e já aumentar a insulina, ou ir lá e mudar a alimentação, se a gente for investigar, às vezes você passou por um estado de nervo, de estresse, você ficou muito estressado, ansiosa com alguma coisa, e isso pode contribuir para essa elevação. Então, assim, é legal fazer esse acompanhamento ali de investigar, fazer um diário mesmo para identificar os dias que ela tá mais aumentada, o que teve de atípico ali, ou os dias que ela deu muito baixa, porque isso também acontece, para depois fazer esse ajuste tanto da alimentação quanto da medicação, né, que é o médico que vai estar fazendo ali. Tem aquela questão, Nutri, vai comer de 3 em 3 horas? Pois é, aí vai depender dessa alimentação. De maneira geral, a indicação é fazer refeições com intervalos menores ali, tá? Porque se você fica um tempo muito grande sem se alimentar, pode acabar elevando esse aumento da glicose. Por quê? Porque o seu corpo vai necessitar de energia, então ele vai acabar fazendo, né, aumentar essa glicose ali na corrente sanguínea, transformar outros substratos como gordura, ou às vezes até proteína, em glicose, tá? Porque tá faltando ali, você não tá se alimentando adequadamente, tá com um jejum muito tempo prolongado, tá? E isso acaba fazendo essa elevação da glicose ali. Então, em alguns casos, é legal sim fazer esse consumo mais vezes, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, tá? Às vezes nem é necessário ficar esse tempo, ficar alimentando, né, esse tempo muito pertinho, mas pode ser que faça essa alimentação ali até de um prazo até maior, tá? Mas é que às vezes tem pacientes, já chegou no meu consultório, pacientes que estão todos compensados, mas ficam ali, né, levanta, toma só um cafezinho ali, depois fica o dia inteiro sem comer, vai comer só 1 ou 2 horas da tarde, daí começa a passar mal. Então tem que ter sempre esse ajuste ali, e o que vai identificar melhor isso, né, esse acompanhamento mais de perto, é você principalmente que vai identificar. Ah não, se eu demoro mais de 3 horas para comer ali, eu sinto um pouquinho mal. E outro detalhe que vai demandar isso aqui, é a composição da sua alimentação, tá? Não adianta nada você comer de 3 em 3 horas, se esse carboidrato, se essa proteína que você coloca na sua alimentação, ela não é de uma boa qualidade, ou se ela não tá, né, combinando esses alimentos de uma maneira estratégica para
melhorar esse quadro da sua diabetes ali, tá? Então, o que acontece aqui? Vem essa qualidade desse carboidrato. Por isso que vem essa questão dos alimentos integrais, né? O pão integral, por exemplo, qual que é a diferença dele com o pão francês? Porque o pão francês ele foi mais refinado, então em termos de fibras, vitaminas, minerais, principalmente em fibras, né? Ele vai ter um valor reduzido. Então, para quem tem uma diabetes ali, é interessante o integral por ter essa fibra. E por que ter essa fibra aqui? Aqui vem outra sacada. Eu expliquei para vocês anteriormente sobre a saúde intestinal e agora vem uma sacada muito importante para quem é diabético. O que acontece nesse caso aqui? Todo mundo fica temendo os carboidratos, quem é diabético, né? Ah, não posso comer doce, não posso comer batata. E às vezes até o médico chega e fala assim: você não pode comer nada que dá debaixo da terra, nada que tem carboidrato. Então vamos lá. Fruta tem carboidrato, pão tem carboidrato, arroz tem carboidrato, as verduras, cenourinha, tudo tem carboidrato, leite e derivados tem carboidrato. Então você vai viver de vento, né? Senão você vai comer só proteína pelo resto da vida, porque tudo tem carboidrato. E não é assim que funciona. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco dessa explicação mais clara de como que vai funcionar essa combinação dos alimentos aqui. Por que o carboidrato? O carboidrato, pessoal, ele, quando a gente come um pão, ele vai ser quebrado e vai virar glicose, que é o açúcar. Então, não é só o açúcar branco, né, aquele que a gente usa para adoçar as coisas, que é a glicose. Mas a frutose, que vem da fruta, a lactose, que é o carboidrato que vem do leite e derivados, tudo isso, né, é açúcar, né? Tudo isso aí é carboidrato, tá? Então, quando você consome um item desse, por exemplo, um pão branco ali, isolado, sozinho, esse pão, ele vai ter uma velocidade de absorção diferente se você comesse ele com um ovo, por exemplo. Por quê? Esse pão branco aqui, por ele estar mais refinado, né, ele rapidinho é metabolizado e rapidinho chega a glicose no seu sangue. Então, chega a glicose, o corpo, como você tem diabetes, você não consegue, né, captar essa glicose direito, porque, né, tem as questões da insulina e tal lá. Essa glicose vai ficar elevada, né, que é onde é o problema ali, né, que a gente tem que controlar esse pico dessa glicose, ela não pode ficar alta, por isso que vem aí quem usa já insulina ou utiliza, né, os hipoglicemiantes, né, orais, né, para reduzir essa glicose, entendeu? Então, se você come o pão branco, você vai dar um pico de glicose ali, tá? Então, o que é o que a gente deve fazer? Associar os carboidratos com uma fonte de ou fibras, ou de gorduras, ou de proteínas. Por quê? Esses três itens aqui ajudam a reduzir o índice glicêmico, ou seja, a velocidade que esse carboidrato ele vai ser quebrado, vai virar glicose e vai chegar na sua corrente sanguínea, tá? Só que não é qualquer tipo de gordura, não é qualquer tipo de proteína. Porque às vezes a pessoa vai lá, né? Pega um pão, coloca um presunto, né? Porque é uma proteína, né? E pronto. Não, esse presunto não é a melhor qualidade ali. Para você às vezes comer diariamente, para tornar isso um hábito, não é a melhor combinação, tá? Além do fato que é o seguinte, quem tem algum problema de saúde tem que se atentar muito à alimentação, porque ela pode desenvolver outros problemas de saúde. Quem tem um diabetes pode desenvolver uma dislipidemia, pode desenvolver ali uma pressão alta, tá? Pode desenvolver. E ressaltando aqui, pessoal, o diabetes a gente tem de dois tipos, tá? Então, o que eu tô reforçando mais aqui é o diabetes normalmente tipo 2, né? O tipo 1 ali é um caso diferenciado, mas as enquadrações da alimentação aqui contribuem bastante, porque como eu falei a questão do excesso de peso, né? E às vezes tem gente que pensa, mas tem gente que é diabético, é magrinho e tal. Então, explicando isso. Oi, tudo bem, Gisele? Bom dia! Então, o que acontece aqui? Você tem essa propensão a desenvolver outras doenças. Então, não é simplesmente ali ficar comendo, vou comer bacon e ovos, então. O bacon, ela é uma gordura um pouquinho mais saturada, né? É uma gordura ali, ele é um item que é defumado, né? Então, não é uma coisa ali que você vai comer todo dia. Então, o excesso de gordura não é legal. Ele vai favorecer, sim, você desenvolver uma dislipidemia, tá? Então, fazer essas combinações é interessante. Então, por exemplo, a fruta é uma grande fonte ali. Tem carboidrato, tem fitoquímicos, tem vitaminas minerais. Deve ser consumida? Sim, com certeza, tá? Mas se você consumir ela pura, sozinha, por mais que ela tenha fibras,
dependendo do seu, né, quadro dos seus exames aí, ela pode desajustar um pouco. Então, o que você pode associar nela? Às vezes uma pasta de amendoim, que é uma fonte de gordura de boa qualidade. Você pode colocar ali, comer, né, uns ovos e uma fibra, por exemplo. Então, um farelo de abelha ou um psyllium ali, comer junto com essa fruta, tá? O carboidrato, né? Tentar optar pelo integral, caso não consiga, não goste de jeito nenhum, tá? Você pode estar tentando utilizar um ovo ou um frango junto com esse pão aí, tá? O arroz, por exemplo, vem aqui a questão, eu não posso mais comer angu. Vem esse equilíbrio também da alimentação e a quantidade que você vai comer. Lógico que você não vai comer um pratão de angu, né? Mas você vai fazer um equilíbrio das quantidades ali que você vai estar colocando. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Porque quem tem essas patologias, é interessante ter um cálculo a mais ali, ter uma alimentação um pouquinho mais calculada, para começar a ter noção dessas quantidades, porque tem que controlar a quantidade do carboidrato que está sendo consumido. Então, não vai comer excesso de carboidrato ali, tem que ser uma coisa mais ajustada. Mas se você tem ali um pouquinho de angu, faz um molho de carne moída e um prato de salada, tá equilibrado essa alimentação ali, tá? Questões, por exemplo, dos sucos, né? Quando a gente toma um suco, por exemplo, o suco de laranja, principalmente se for só a laranja mesmo, às vezes você vai gastar umas 3 laranjas. Então, um copo de suco de laranja, a mesma coisa de estar consumindo 3 laranjas ali e o pior, sem a fibra, né? Porque não está consumindo bagaço, não está consumindo aqueles itens. Então, ali vai dar um pico maior da glicose, tá? Então, assim, se for fazer o consumo, tem que dosar também essa quantidade e equilibrar em qual momento da alimentação vai ser utilizado. Porque se consumir agora por um suco desse, a glicose vai dar um pulo, ela vai subir ali, tá? Então é importante. A atividade física é imprescindível. Gente, a atividade física, ela contribui para a redução desses níveis de glicose, de colesterol, né? De pressão, tá? Então, avalie ali com seu personal qual tipo de treino você pode estar fazendo, com seu médico, se é permitido você estar fazendo um treino, se é liberado. Porque tem alguns casos, como por exemplo da pressão alta, se você tem alguma questão, alguma doença cardiopata junto, né, do coração, ali, alguma coisa assim, né? Então, o médico também vai ter que fazer essa liberação ali para você estar fazendo essa atividade física, tá? Então é importante a gente fazer esses tipos de combinados ali na alimentação. E para quem tem pressão alta, o que acontece, né? É importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque quem tem pressão alta acha que é o seguinte: eu não posso comer sal, porque o sal leva a pressão. Então faz a comida toda sem sal, né? E tal. Realmente não pode ter o excesso de sal, porque o sal, ele tem o sódio que contribui para essa elevação da pressão, tá? Porque o que acontece? Vai passar ali nas nossas veias, né? O sangue vai ser bombeado ali, né? E o sódio acaba fazendo um desequilíbrio ali intracelular dos líquidos ali, aumentando essa pressão ali, tá? Que vai favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O sal contribui sim, só que a pessoa vai lá e não come nada de sal, né? Faz o arroz sem sal, tudo sem sal, ótimo, tranquilo. Mas aí ela se entope nos alimentos industrializados, né? E os alimentos industrializados, eles têm sal, né? Eles têm o sódio, né? Que é o composto do sal. O sal é o cloreto, mas o sódio. Então, os alimentos industrializados, eles têm esse sódio aí. Então, por isso que tem que tomar cuidado com os excessos desses itens. Olhar na tabela nutricional qual que é a quantidade de sódio que tá tendo ali, tá? Naquele alimento. E é o mesmo ponto, né? Caprichar nas verduras, caprichar na salada ali, tá? Porque quem tem diabetes pode desenvolver uma pressão alta, é um fator que contribui, e a própria pressão alta também pode ser um fator que contribui em desenvolver outras patologias, outras doenças ali também, tá? Então é interessante ficar atento a esses alimentos industrializados aí, que às vezes pode estar em excesso na alimentação. E vem outro critério aqui também, né? Tem muitas opções de doces diets, né? E o diet ali, a gente tem que analisar se é o diet mesmo de açúcar, não tem nenhuma adição de açúcar ali, como que tá. Só que é aquele detalhe também, né? Não é porque é diet que pode comer, né? O iogurte, não é porque aquele iogurte é diet que você pode comer ele como se não houvesse amanhã, né? Porque ele ali pode também trazer, né, alguns efeitos colaterais, né?
para essa questão. Então, tudo é um equilíbrio que a gente tem que ter nessa parte da alimentação. Então, é fazer essa alimentação bem equilibrada nutricionalmente, com verduras ali, fazer essas combinações que eu falei aqui para vocês, então, para não ter esse pico de glicose e tal, que vai contribuir para esse processo, tem que ter essa combinação aqui dos alimentos. E procure também ali um profissional da sua confiança para te ajudar a fazer essa contabilidade ali dos carboidratos, tudo direitinho, tá? Se autoavaliar também, ver se o dia que você tá ali, deu a glicose um pouquinho alta, se foi alguma coisa que você comeu ou não, tá? E o que eu vejo também algumas pessoas fazendo, às vezes come, extrapola ali no carboidrato e depois aumenta a dose da insulina. Gente, isso é um perigo, tá? Não pode ser feito isso. Você pode dar um coma aí, tá? Em relação a isso. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então cuide da sua saúde intestinal, fortaleça ela aí, tá? Faça atividade física e tenha essa alimentação equilibrada. Esses são os pontos básicos aí para ter essa saúde. E nesse quesito do carboidrato ali, é interessante às vezes ter um cálculo ali para te ajudar a orientar na quantidade que você vai estar comendo de cada item e sempre associar com alguma coisa, tá? Pode ser feito meio a meio. Então, por exemplo, às vezes se você tem que consumir ali umas 100 gramas de arroz, você pode dessas 100 gramas comer 50 de arroz e, sei lá, umas 30 gramas de angu, 25 gramas mais ou menos, tá? Para dar um meio a meio na proporção da quantidade de carboidratos ali, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar aqui um pouquinho para vocês, para responder uma dúvida que eu tive, que tiveram aqui, né? Que me mandaram aqui em um comentário sobre uma alimentação, né, para quem quer perder peso e tem diabetes ali, como que fica. Então, se vocês forem observar, a questão do diabetes é só a gente fazer esse jogo das combinações alimentares ali, e um diabético provavelmente vai ter que ter uma cautela maior com a combinação, com a quantidade da comida, vai ter que ter um pouquinho mais ali de atenção, né, nessa alimentação. Mas é alimentação saudável, tá? É o básico que funciona. É comida de verdade ali, tá? E isso é o que enquadra para tudo ali, no emagrecimento, numa dislipidemia, tá? E quem entrou agora no iniciozinho, eu falei um pouquinho sobre exames, sobre referências, tá? E é sobre essa questão de exames, pessoal, façam todos os anos um check-up. Quem tem condições, né, fazer particular faz, quem tem plano de saúde faz, e pelo SUS isso aí deveria, né, ser dado, inclusive recomendado, né, para as pessoas fazerem esse exame, né? Eu sei que nem todos os lugares funcionam muito bem isso, né? Mas é o que deveria, porque é a prevenção, tá? Se você hoje chega com um exame que tá ali um colesterol a 200, uma glicose em jejum 95, a gente já tem que trabalhar isso aí, até mesmo 100, né, 110, uma glicose 110, muito provável que a gente consiga reverter esse quadro só com alimentação e atividade física, para que evitar, né, que você tenha que tomar medicações ali, para evitar que você fique refém de remédios ali, porque os remédios sim podem ter efeitos colaterais. Outro detalhe, essas doenças, pessoal, são silenciosas, tá? Então não é uma coisa que você, não é igual um machucado, que você foi, bateu e sente dor ali, né? São silenciosas, você só descobre que ela tá muito alta, muitas vezes, quando você realmente faz o exame, porque você não associa os sintomas, né? Então, por exemplo, a questão de fadiga, uma pessoa que tem alguma patologia dessa, ela tem tendência a ser mais cansada, mais fadigada, mais desanimada. Essa saúde intestinal desequilibrada tem um pouquinho mais de diarreia ali, pode acontecer sim, tá? Por causa disso, dores musculares, dores nas pernas, cansaço mesmo, isso aí pode ser um sinal que tem algum exame desajustado ali, tá? E puxa um ponto aqui também para a questão das carências nutricionais. Então, quem tem aí muita queda de cabelo, quem tem unhas muito, né, quebradiças e tal, pode olhar a alimentação que às vezes está faltando alguma nutrição, tá? E é os primeiros sinais, porque depois, na hora que já desenvolveu uma anemia, uma carência mais severa, né? Aí a gente já tem que entrar com medicação, já fica uma coisa que demora um pouquinho mais para contornar, ou às vezes nem consegue contornar tanto. E outro detalhe também, eu participei de um congresso, né, esse ano, e eles estavam fazendo estudos lá em Portugal, né, e esses estudos sugerem que uma pessoa que tem diabetes tipo 2, né,
com alimentação e atividade física, elas estão conseguindo reverter muito esse quadro, ou seja, reduzir essa medicação, e alguns pacientes lá, né, ainda até conseguiram reduzir, regredir, né, essa doença aí, tá? Então é muito importante esse cuidado. E tenha calma, tá? Então não vai ser do dia pra noite. Hoje eu fiz tudo certinho, fiz o plano que a nutricionista mandou, tomei os remédios que o médico mandou, mas mesmo assim minha glicose ainda tá alta. Calma, seu corpo ele vai ter um tempo para ele se ajustar a isso aí. Então não vai ser do dia pra noite que você já vai, né, vou curar a diabetes. Não é bem assim, tá? Seu corpo vai se ajustando a isso aí e ele vai ter um tempo de ajuste mesmo. Afinal de contas, você estava acostumado com uma coisa, né? Estava se adaptando a uma coisa ali e tá vindo uma coisa nova. Então, é a mesma coisa. Você, quando muda de serviço, quando muda de casa, de cidade, mudava de escola. Eu lembro que eu mudei de escola, eu frequentei umas 3, 4 escolas diferentes, sei lá, que eu já mudei também. E é uma adaptação, é algo novo, até se acostumar com aquilo, o nosso corpo também é assim, tá? Então a questão do emagrecimento, muita gente fica preocupada, comecei, já tem tempos que eu tô fazendo isso e não tô vendo resultados. Calma, às vezes a gente quer ver um resultado de rápido ali, né, no papel, no número, na balança, e esquece de avaliar outras coisas que são mudadas aos pouquinhos ali também. Evaldo, que pena, mas vai ficar salvo, depois você assiste, tá bom? Beijo. Então, pessoal, era essa a dica de hoje. Se vocês quiserem, né, tiverem dúvidas de outras coisas, manda nos comentários ou nas caixinhas, porque o Instagram deu uma atualizada, então às vezes minhas mensagens, não sei o que tá acontecendo, eu sei que tem mensagem, mas eu não tô conseguindo visualizar elas, abrir elas. Então pode mandar na caixinha quando tiver perguntas, tá? Se for algo que dá pra fazer um vídeo, precisa fazer um vídeo, eu faço. Se for algo que dá pra responder lá, pra vocês individualizado, eu respondo. Mas de qualquer forma, depois também eu trago a resposta aqui pro pessoal, porque às vezes a sua dúvida pode ser de outras pessoas também, tá? De nada, Sheila, precisando, estou às ordens, só perguntar aqui. Então, pessoal, muito obrigada, um excelente final de semana, tá? E mais um detalhe, lembre-se que hoje pode ser sábado, amanhã pode ser domingo, mas não é nada diferente de uma segunda, então vamos manter o equilíbrio aí da alimentação. Pode comer sim aí a comidinha diferente que vocês gostam de fazer no final de semana, mas não esqueça das frutas, da atividade física, tire um tempo para relaxar, descansar e aproveitar esse final de semana da melhor forma possível, né? De uma maneira bem saudável, né? Sabadou com S de saúde, depois segundou também com S de saúde, hein, galera? Beijo para todos vocês, foi muito bom ter a companhia de vocês aqui nessa manhã e até a próxima!